Bom dia, sétimo ano. Vamos lá para a nossa aula de história de hoje, capítulo 12. Nós encerramos hoje, então, portanto, os nossos conteúdos, certo? Com o capítulo 12. O que é que o capítulo 12 tem para nós? O capítulo 12 vai falar para nós sobre a outra economia que ajudou muito o Brasil a se estabelecer financeiramente falando. Nós temos, então, no capítulo 12, a expansão do Brasil e a mineração. Bom, a mineração no Brasil, lá pelo século XVIII, nós vamos ter lá pelas regiões de São Paulo também, deixa eu só eu conferir a data direitinho aqui para vocês, 1554, nós vamos ter então esse produto que vai ajudar muito o Brasil a se estabelecer financeiramente. Que produto é, professora? O minério, né? A questão da mineração. No caso, esse minério seria o ouro, tá? Então, veja, nesse capítulo nós poderemos ver o ouro, e com esse ouro nós vamos ver alguns acontecimentos que houve. Um dos acontecimentos, nós vamos ter a Guerra dos Emboabas. Vocês têm aí na página 145, capítulo 12, página 145, e aí vai estar falando essa guerra. Essa guerra foi o quê? Essa guerra foi entre os paulistas e os mineiros, né? Entre os paulistas e quem vinha de fora. Por quê? A Guerra dos Emboabas foi exatamente o nome que foi dado a todo aquele que era considerado forasteiro, que não pertencia àquele lugar e achou que era dono do ouro encontrado. Então, nós temos a Guerra dos Emboabas, nós vamos ter, nesse capítulo também, nós vamos ter, por exemplo, falando ainda sobre a questão do ouro, nós vamos ter Inconfidência Mineira, que é com Tiradentes, nós vamos ter também Conjuração Baiana, nós vamos ter, dentro disso, nós vamos ter algumas cidades que vão se elevando por causa do minério, por causa do ouro. Esse ouro, vamos ter novos ricos que irão surgir. Esses novos ricos não fazem parte, portanto, das famílias tradicionais que haviam naquela época ricas, aos grupos aristocráticos. Esses novos ricos eram os comerciantes. E nós vamos ter, por causa disso, algumas cidades sendo elevadas, né? Elevadas com o título de reconhecido pela coroa portuguesa, então. Professora, o que a gente tem ainda nesse capítulo? Olha, nós temos também a tributação, que vocês têm na página 147. O que era essa tributação? Essa tributação era que, a partir desse ouro que foi encontrado, o que aconteceu? Eles tiveram que ver uma maneira para que todo esse ouro ele fosse organizado, né? Desculpa aqui, é porque eu estou com muito calor. Fosse organizado e então houvesse uma fiscalização também. Por quê, professora? Porque algumas pessoas estavam utilizando esse ouro e estavam, gente, fazendo o seguinte, né? Não estavam devolvendo esse ouro de forma corretamente, porque havia alguns acordos, né? Se eu posso assim dizer. Esses acordos é que o ouro que fosse encontrado, ele tinha que ser, depois, no final de tudo, havia um acordo da região onde encontrava o ouro, havia uma quantidade de ouro, uma porcentagem que teria que ser levado lá para Portugal, o resultado desse ouro. Bom, e haviam pessoas que estavam agindo de má fé também, né? Levavam esse ouro para casa. Enfim, essa tributação era cobrado o quinto, que era um imposto que a coroa portuguesa cobrava sobre esse ouro, e havia um outro custo aí para quem encontrava esse ouro, né? Se, por exemplo, naquele período eles não mandassem a quantidade de ouro que eles tinham encontrado e passado por aquele processo de mineração e tudo, então eles teriam que pagar uns juros sobre esse quinto. Esses juros era chamado de derrama, certo? Então haveriam aí dois gastos para eles. Professora, eles tinham que pagar quem? A coroa portuguesa. Isso era a tributação. E como é que era feito isso? Nas casas de fundição, o ouro passou por um processo. Que processo? Agora esse ouro deixou de ser
como é que eu poderia dizer, em pó, ou aquelas pedrinhas que eles encontravam, e agora eles passavam-se agora umas formas quadradinhas, mais ou menos assim, em pedras mesmo, porque pesaram e ali, e daquele peso seria mandado para a coroa portuguesa. Eram as casas de fundição, para fundir esse ouro. Bom, aí nós vamos ter, olha, além disso, nós vamos ter também a arte barroca, que vai surgir nesse século XVIII. E essa arte barroca, você vai ter essa arte com como é que eu poderia dizer? As imagens mais escuras, né? Seria mais ou menos assim. Você vai ter escrituras, não, mas como é que eu poderia falar para você? Arquiteturas, né? Assim, imagens de pessoas nesse modelo, nesses moldes aí da arte barroca. E aí nós vamos ter, por causa da arte barroca, o arcadismo. Onde é que você vai encontrar? Você vai encontrar na página 149. Aí nós vamos ter a Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana. Nós temos Tratado de Madrid, tá bom? Gente, veja, um dos nomes que vai surgir nesse período, nós vamos ter Aleijadinho, conhecido assim, né? Por conta da sua deficiência, ele teve um problema de saúde quando era criança ainda, e ele passou, então, a não poder utilizar mais as mãos, ele agora utilizava somente os pés com tudo que ele fazia. E olha, deixa eu falar para vocês, ele era um dos artistas mais conhecidos nesse período, pela perfeição do que ele fazia, certo? Tudo era feito com o quê? Com os pés, tá bom? Deixa eu ver mais o que a gente tem aqui, além da arte barroca. Olha, nós temos na arte barroca, que eu acabei de falar com vocês, nós vamos ter as características, né? Onde diz aqui, olha, o barroco brasileiro foi diretamente influenciado pelo português, que tinha como temática a religiosidade católica, né? Então, as igrejas e as principais vilas do Brasil foram decoradas de acordo com os padrões estéticos de Portugal. Bom, aí nós temos o arcadismo que eu falei para vocês. E deixa só eu falar uma coisa para vocês interessante aqui, para a gente não perder essa linha aqui. Nós temos, olha, só uma coisa que eu quero falar para vocês que eu não quero perder isso aqui. Voltando um pouco na questão da economia do Brasil, nós temos algumas coisas interessantes, consideradas drogas do sertão, né? Nós vamos ter, encontrado na Amazônia, o tabaco e o algodão, que serão considerados drogas do sertão, e eles eram muito importantes. Nós vamos ter o charque também nesse período. E nós vamos ter, gente, o Tratado de Mitway, ou Tratado de Panos e Vinhos. Professora, que tratado é esse? Esse tratado foi um tratado feito entre Portugal e Inglaterra. Tratado de Mitway, ou Tratado de Panos e Vinhos, assim chamado. Por quê? Porque era um acordo assim. Portugal, ele exportava, ele fabricava o vinho, passou a fazer isso. E a Inglaterra, o tecido, né? Os panos, né? Que vai chamar de panos e vinhos. Então, havia um acordo entre eles dois, que, na verdade, esse acordo beneficiava mais a Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra pagava menos imposto do que outros países pagavam a Portugal. O que mais, professora? Nós vamos ter esse acordo lá do iniciozinho, quando Portugal vem aqui para o Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte. Quem vai dar uma proteção a Portugal vai ser a Inglaterra. Então, por causa disso, a Inglaterra faz um acordo com Portugal, e nesse acordo, a Inglaterra, durante bom tempo, ela vai estar pagando menos de imposto do que outros países. Esse é o Tratado de Panos e Vinhos, o Tratado de Mitway, né? É o Tratado de Vinhos e Tecidos. O vinhos era Portugal e o tecido era, então, a Inglaterra. Gente, veja só. A gente finaliza, eu falei para vocês, os pontos mais importantes, né? Desse período aqui, desse capítulo 12. Vocês terão uma atividade, aí vocês têm uma atividade que vai da página 154 até a página
157, façam essa atividade, porque terça-feira nós estaremos corrigindo atividades, estará assim, valendo uma pontuação igualmente com as outras, né? E com o da consciência negra que vocês estão fazendo. Aí então, terça-feira nós faremos a correção e nós teremos a última atividade, então, também para vocês desse capítulo e dessa unidade, tá bom? Nós ficamos por aqui, voltaremos então terça-feira. Cheiro para vocês. Tchau, bom final de semana.